Abra sua Bíblia, 2 Pedro 1, versos de 1 a 11. Vamos lá? Ler juntos aqui o versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Que texto bonito, né? Que palavras tão ricas nós temos apenas nesse verso aí. Nós estamos já há alguns domingos discorrendo acerca do Evangelho. E nós já temos entendido que o Evangelho, ele é a boa notícia de que Jesus veio dos céus para nos salvar, e ele disse que nós temos que negar a nós mesmos, nós precisamos tomar a nossa cruz e nós precisamos segui-lo. Nós também entendemos que o Evangelho é a graça de Deus manifestado lá no passado, na pessoa de Jesus, que nos tira daquele estado de morte espiritual e nos faz viver de novo uma vida abundante, praticando boas obras, obras que Ele mesmo preparou para que a gente possa caminhar nessas obras, possa praticar essas obras. O Evangelho também é reconhecer quem Jesus é e reconhecer a grandeza do que Ele fez, a ponto de oferecer o nosso melhor, como nós vimos na semana passada. Ainda que seja um perfume raro, caro, como aquela mulher, né, a Maria, irmã de Lázaro, ofereceu, se lançando ao chão, se humilhando em devoção sincera a Ele. Mas o Evangelho também é a promessa de um resgate, é a conquista de uma glória eterna. É sobre isso que eu queria falar com você nessa noite aqui. Pedro, na sua segunda carta, em certa medida, ele força o nosso olhar para frente, lá na frente, para o futuro, para adiante. E ele quer que a gente pense nisso, né? Olhe para o Evangelho nessa perspectiva, tentando juntar duas coisas: a experiência que nós podemos ter hoje e a esperança de que nós vamos para algum lugar, de que a nossa vida não se resume aqui, nós temos vida nos aguardando pelo futuro à frente aí, né? Numa outra dimensão, o que a Bíblia chama de vida eterna. Então, experiência e esperança são unidas, conjugadas pelo Evangelho. Isso porque o Evangelho, ele se articula com o passado, com o presente e com o futuro. Quando a gente olha para o Evangelho, nós percebemos esses três tempos que o Evangelho trabalha em cima deles. Envolve o passado, no qual Jesus deu sua vida por nós. Então o Evangelho não começa aqui, começa lá atrás. É quando Jesus se entrega por nós. Então o Evangelho envolve o passado. O Evangelho também envolve o presente, que é esse tempo agora, que nós experimentamos a vida que Jesus veio nos oferecer. Nós podemos então viver uma vida em submissão a Deus. O Evangelho também, ele envolve o futuro, aonde definitivamente nós seremos resgatados do pecado e estaremos para sempre com Deus. Por isso que a gente pode dizer que o que Deus fez no passado foi para nos justificar. Porque Deus, quando Ele traz Jesus ao mundo e faz Jesus pagar o preço do pecado em nosso lugar, Ele nos justifica. Ou seja, nós somos inocentados da culpa do pecado, né? A culpa do pecado não recairá mais sobre nós, porque Jesus pagou a culpa do pecado, o preço do pecado foi pago já. Então, nós somos inocentados disso. Isso é justificação, que Paulo trabalha tanto em suas cartas. Nós podemos dizer também que a nossa responsabilidade no presente é nos santificar. Isso significa nos esforçar para dar as costas para o pecado e ficar de frente para Deus, né? Esse é o nosso tempo, o tempo presente, nós estamos aqui para isso. Por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente ora, por isso que a gente se envolve. Porque nós estamos num esforço de viver essa vida eterna, de viver o Evangelho, que é dar as costas para o pecado, e agora nós queremos ficar de frente para Deus, voltados para Deus, viver para Deus. Esse é o presente do Evangelho. E a gente pode dizer que o propósito final de Deus lá no futuro é nos glorificar,
É fazer com que a gente participe da glória que Ele agora tem e que aonde Ele está nesse momento. Então, o Evangelho, ele se articula nesses 3 tempos. No passado que Jesus fez, o presente que nós precisamos fazer, no futuro, o que Ele ainda fará por nós, né? Ele vai nos glorificar. De modo que o Evangelho nos justifica, também nos santifica e também nos glorifica, né? Nós precisamos aprender a conviver com esses tempos do Evangelho. Mas quando a gente pensa em Evangelho, nós precisamos pensar em alguns diferenciais, né? Quais são alguns diferenciais do Evangelho, que são diferenças que deixa de ser, escapa aquilo que deve ser uma mera religião. Quando a gente fala de vir para o Evangelho, às vezes a pessoa ela associa assim, eu preciso ir para uma igreja. Então basta vir à igreja, basta estar no hall de membros de uma igreja, basta talvez ser batizado, cumprir alguns rituais, fazer algumas contribuições, e pronto, é isso que Deus tem para nós aqui. Só que o Evangelho, ele é mais que isso. O Evangelho tem alguns diferenciais que, se nós não soubermos, a gente não aproveita dessas coisas. E é fundamental a gente entender como que o Evangelho é diferente. E por isso que todo esforço que nós precisamos fazer, quando a gente pensa assim, olha, eu convivo com pessoas que ainda não abraçaram o Evangelho. Todo esforço que você tem que fazer não é para a pessoa vir à igreja. O esforço que você tem que fazer é para a pessoa abraçar o Evangelho. Porque às vezes a pessoa ela pode vir na igreja e passar a vida inteira na igreja. Nunca entendeu o Evangelho. Quase salvo, totalmente perdido, né? Porque conviver com o povo de Deus, estar no meio do povo de Deus, você participar das coisas do povo de Deus, não significa ser do povo de Deus. Mas quando você traz a pessoa para o Evangelho, quando ela abraça o Evangelho, quando ela entende quem é Jesus, é impossível essa pessoa não vir para a igreja. Porque a pessoa que conhece a Cristo, ela virá para a igreja. Porque às vezes a igreja falhará em levar a pessoa até Cristo. Mas Cristo nunca vai falhar em levar a pessoa até a igreja. Amém? Entende a diferença? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Jesus vai trazer a pessoa para a igreja. Por isso o esforço primeiro, primordial, mais intenso, tem que ser apresentar às pessoas o Evangelho. Levar as pessoas aos pés da cruz de Jesus. E não necessariamente trazer a pessoa para a igreja. Traz a pessoa para a igreja. Convide também é importante. Mas você tem que entender que isso não é primordial. Porque às vezes você trazer a pessoa aqui, ela pode simplesmente ficar aqui, gostar daqui, curtir aqui. E viver aqui. E quando morrer, ir para o inferno do mesmo jeito. Não muda nada. Nosso esforço primordial é levar as pessoas a Cristo. E Cristo, com certeza, trará as pessoas para a igreja. Mas quais são alguns diferenciais do Evangelho? No que o Evangelho é diferente? E eu e você precisamos meditar nisso nessa noite. Primeiro, Pedro aponta isso para nós, né? O Evangelho é diferente porque o Evangelho, ele nos dá equipamento. Ou seja, o Evangelho nos equipa. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, ó, eu não tive condição para crescer na fé. Ninguém. Porque quando a pessoa abraça o Evangelho, ela é equipada com algumas coisas. Ela tem equipamento. Não é como algumas guerras que acontecem por aí, né? Você vai entrar na guerra, mas você não tem equipamento. No caso do Evangelho, não, tem equipamento. Está equipado. Olha lá, o que Pedro diz, né? O texto que nós lemos no início. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quantas coisas nos foram doadas? O texto diz, todas. O que é todas no grego? Você sabe, né? Tudo no grego é tudo. Não falta nada. Então assim, Pedro está chamando a atenção que tudo o que precisamos para viver plenamente o Evangelho nos tem sido dado. Deus nos deu equipamento. Ou seja, o que nós temos é suficiente, é eficiente para nós vivermos plenamente o Evangelho.
Versículo 4, Pedro diz: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A esperança que o Evangelho promove na vida do cristão por conta das promessas que Deus já fez, que Deus oferta a nós, oferta ao cristão, nos dá ao cristão plenas condições para ele ser coparticipante da natureza divina. Que significa o quê? Que nós somos pequenos deuses? Não. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que Deus nos dá condições, equipamento suficiente, equipamento eficiente, para que a gente participe do caráter santo de Deus. Não se trata aqui da essência de Deus. Nós não somos coparticipantes da natureza divina no sentido da essência, mas nós somos coparticipantes da natureza divina no sentido das qualidades morais de Deus. De forma que Deus santo, nós podemos ser santos também. Deus é bom, nós podemos ser bons também. Deus ama, nós podemos amar também. Porque Pedro está dizendo assim, que o Evangelho nos equipa, nos dá equipamento para isso. O Evangelho não é assim: eu quero que você faça e você se vira. Não, isso era a lei de Moisés que fazia isso, E Paulo vai explicar muito bem em Romanos, dizendo que a função da lei, a principal função da lei, era calar a boca de todo homem. É dizer assim para o homem: você quer viver como Deus quer, cumpra a lei. Não consegue cumprir? Então, paciência, Você precisa de Deus para isso. O Novo Testamento vem no tempo da graça. Jesus vem, paga o preço do pecado por nós. Está quitado. Está inocente da culpa do pecado. Agora tem que viver para Deus. Como é que eu consigo viver para Deus? O Espírito Santo vem e habita dentro de você. Olha, falta nada, Por isso que Paulo dizia: não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. Porque agora eu tenho o equipamento. Agora eu consigo atender à vontade de Deus, porque Deus plantou dentro de mim algo que é dele. O Espírito Santo está dentro de mim. E ele me capacita para viver plenamente o Evangelho. Esse é um diferencial do Evangelho. O Evangelho, ele não só espera que você faça, mas ele te estrutura, ele te equipa para ser o que Deus quer que você seja. Por isso Deus nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, nos deixou a sua palavra, nos deixou suas promessas, nos deixou sua igreja. Tudo isso é equipamento de Deus para nós. Por isso Pedro está dizendo: tudo que você precisa para crescer está à disposição. Deus deu para você. Isso é um diferencial do Evangelho. É diferente de simplesmente vir à igreja. É diferente de simplesmente assumir uma religião. Mas quando você abraça o Evangelho, quando você entende qual o propósito de Deus em trazer Jesus ao mundo, quando você realmente é um convertido a Cristo, você percebe que você é equipado para isso. Você consegue viver a vontade de Deus. Porque você percebe que Deus não só exige coisas de você, mas Deus te estrutura para isso. Ele te dá condições para isso. Ele não é alguém que te solta e diz assim: olha, você se vira agora. Eu quero que você cumpra a minha vontade. Mas Ele faz mais que isso. Ele te equipa para isso. Ele te dá condições para isso. E Pedro está querendo aguçar essa nossa percepção. Deus nos tem dado tudo para a gente viver plenamente a vida, viver plenamente a piedade. É importante que você entenda, esse é um diferencial do Evangelho. O Evangelho nos equipa. O Evangelho tem equipamento para nós. Não é algo assim que nós nos sentimos sozinhos, temos que atingir as metas de Deus. Mas Deus nos dá plenas condições para isso, através do Espírito Santo, das promessas, da palavra, da igreja. Ele tem nos equipado para isso. O segundo diferencial do Evangelho é o envolvimento. Olha lá para o versículo 5. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, reúna todos os seus esforços para acrescentar algumas coisas à sua fé. O Evangelho, ele te equipa, mas o Evangelho, ele espera a sua participação, se empenhando, se esforçando para algumas coisas.
Isso porque o Evangelho, ele te envolve nos processos. É interessantíssimo isso, né? Quando você olha para a criação, por exemplo. Deus criou tudo. Aí criou Adão, cria Eva. A Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão, vinha conversar com a Eva. Para quê? Para que isso, né? Qual o sentido disso? Se ele é um Deus soberano, que controla tudo, para que ele quer conversar com a sua criatura? Porque Deus, ele sempre nos envolve nos seus processos. Deus sabia que o Adão tinha pecado. Ele diz assim: Adão, onde que você está? Ele sabe onde ele está. Ele sabe que você está escondido entre as árvores. Sabe que você está com medo, que você está se sentindo nu. Mas Deus, ele quer envolver Adão nesse diálogo, né? Deus poderia simplesmente dizer assim: ó, eu sei o que eu quero para a humanidade, então eu vou fazer cair um livro do céu. E eu vou, um dia, quando o pessoal acordar de manhã, assim como caiu o maná no deserto, né, aquele pão que vinha do céu, vai cair um livro, vai começar a cair páginas da Bíblia. Caiu o Gênesis hoje, olha que interessante, né? Aí outro dia caiu o Êxodo, agora caiu o Levítico. O pessoal vai lendo. Mas Deus fez isso? Não. Deus envolve homens. 40 homens. Um espaço de 1.500 anos. Homens usados por Deus para escrever a palavra. Usa muitas vezes o jeito deles, usa o vocabulário deles, usa 2 línguas diferentes, né? Na verdade 3, mas praticamente 2, né? O hebraico e o grego, tem um aramaico um pouquinho, algumas porções. E Deus faz tudo isso por quê? Porque Ele quer nos envolver nos processos. Historicamente, Deus sempre fez assim. Deus não nos despreza. Deus não nos descarta. Deus, ele considera que nós podemos participar de algumas coisas em comunhão com Ele. Por isso que Pedro está dizendo: associai, a depender da versão que você tem na mão aí. Associai, diz Pedro. Acrescente, colabore, faça a sua parte. Se você tem aquela versão do Almeida, Revista Corrigida, diz assim: pondo nisso mesmo toda a diligência. Ele está dizendo assim: acrescenta a sua fé. E ele vai começar com uma listinha de coisas. Essa fé descrita aí no versículo 5 é aquela aceitação inicial do amor de Deus. Que se a pessoa está no Evangelho, se ela está olhando para um texto como esse, é porque ela deve ter estado na fé já, não é? Mas a fé é um degrau. E muitos param nesse degrau. Estou na fé. E pronto, né? Olha para trás, o inferno estava ali, né? Sinto o calor dele aqui ainda. Mas não estou lá. Tem gente que se contenta com isso. Estou na fé. Acabou. É um degrau que para ali. Mas veja o que Pedro estava dizendo. Pedro está dizendo assim, ó, é preciso que você coloque várias camadas. Como se estivesse montando um lanche espiritual, sabe? Sabe aquele lanche assim que você começa com um pão? Então você corta o pão, abre o pão. Mas Pedro está dizendo assim, ó, você precisa colocar mais coisa além do pão. Porque só o pão, só a fé, vai ficar um pouco sem graça. Então ele está dizendo assim, ó, você precisa acrescentar, como se fosse um lanche, né? Põe maionese, põe alface, põe um hambúrguer. Está dando fome, né? Um bacon, uma mussarela, um presunto, um queijo prato. Você vai colocando, né? Um tomate, um pepino para quem gosta. E vai colocando coisas. Então assim, você vai acrescentando esse lanche. De modo que aquilo que no início era só pão, virou um negócio calórico. Gostoso, apetitoso, negócio atraente, chama atenção. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo, ó, pega a sua fé e vai colocando coisas aí, porque isso vai tornar a sua vida atraente, saborosa, interessante. O evangelho se torna desinteressante porque a gente fica só na fé. Pronto, eu estou na fé, está bom demais.
Mas Pedro está dizendo assim, é preciso associar a sua fé, acrescentar a sua fé, somar a sua fé algumas coisas. Ele vai dar uma lista de coisas. Olha só, ele diz assim, pegue a fé que você tem, acrescenta em cima uma camada de virtude. Virtude aí é excelência, é o melhor. É a mesma palavra usada no versículo 3, quando diz que Deus nos chamou para a manifestação da excelência do seu poder. Deus quer que você coloque excelência nessa fé, coloque virtude nessa fé. Pedro ainda vai dizer que pega agora a virtude e coloca em cima conhecimento. Porque tem cristão que ele não cresce porque ele não conhece. Ele não conhece. Não lê a Bíblia, não participa de uma aula, ele não se atenta àquilo que está sendo ensinado, ele não cresce, ele não conhece. Ele acha assim, não, eu já estou na fé, o que eu queria era me livrar do inferno. Já me livrei do inferno, negócio de conhecer é coisa para pastor, para missionário, professor de escola dominical. Eu não preciso disso. Mas Pedro está dizendo, todo cristão deveria não ficar só com o pão na mão. Não fica só com o pão na mão. Coloca mais coisas aí, vamos rechear, vamos fazer um lanche bonito, vamos fazer uma coisa mais apetitosa. Coloca virtude, coloca conhecimento. Aí ele fala assim, sobre conhecimento você coloca domínio próprio, acrescenta domínio próprio, autocontrole, preocupação em como que eu lido com as coisas, se eu consigo me dominar ou não. Ele fala, por cima do domínio próprio, você acrescenta então perseverança. Persevera, a dificuldade virá, os problemas virão, mas você vai perseverar, coloca isso na tua fé também. Pega agora a perseverança, acrescente sobre ela piedade. Num sentido primário, indicava alguém cuidadoso, correto em cumprir os seus deveres com Deus, com os homens. Isso é a vida piedosa. Aquela pessoa zelosa, cuidadosa. Coloca na tua fé também piedade. Ele diz ainda, olha, coloca fraternidade. Seja fraterno, não viva só para você, viva para os outros também, compartilhe com as pessoas, permita que elas compartilhem com você as coisas que ela vive. E por fim, sobre tudo isso, para dar aquele toque final, né? Pedro diz, acrescenta amor. Amor. Como aquele lanchinho, né? Que você põe um palitinho assim, mas você põe uma cerejinha assim. Né? Dá aquela cor rosa por cima, assim, chama atenção para coroar tudo. Ele diz, dá um toque final com amor. Isso aí é o ágape de Deus, né? Não é sentimento, mas é a decisão de amar. Quando alguém olha para o lanche da tua fé, o que vê? Só vê pão. Às vezes é só pão, né? Não tem nada. Ou quando a pessoa olha para o lanche da tua fé, consegue ver que você entendeu o Evangelho e você então se envolveu, e você se empenhou, e você acrescentou outras coisas. A pessoa olha e fala, tem mais coisa aí, essa vida é encantadora. Não é só fé que a pessoa tem, ela tem mais coisas. Ela é uma pessoa que tem virtude, é uma pessoa que tem amor, pessoa que se domina, ela consegue ser excelente no que ela faz. Tem mais coisas aí que chamam a atenção das pessoas. O Evangelho tem esse diferencial. Ele quer o seu envolvimento. Ele quer que você se esforce. Deus trouxe Jesus ao mundo para nos salvar do pecado. Mas Deus quer que a nossa vida brilhe diante das pessoas. E por isso Ele quer nos envolver entre a experiência com Deus que nós temos agora e a esperança do resgate final. Nós devemos ocupar o nosso tempo com isso, nos envolvendo, tentando acrescentar esse lanche da fé, recheio, coisa boa. Não ficar só com a fé, não nos contentar apenas com uma experiência de fé, mas tentar nos envolver cada vez mais para acrescentar essas coisas à vida que Deus nos tem dado, à salvação que Deus nos tem dado. Isso é envolvimento, é um diferencial do Evangelho. O Evangelho quer nos envolver.
O Evangelho não quer simplesmente dizer assim, olha, fica tranquilo que eu faço tudo por você. Aguarda agora que já já chama a tua senha. Aí você vai lá para o céu que está te esperando. Não. O Evangelho nos ocupa nesse tempo. O tempo de espera é ocupado com coisas a serem feitas. E essas coisas envolvem crescimento na fé. E eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos pegar o lanche da nossa fé e vamos tentar rechear isso. Acrescentar coisa boa. Até que Ele volte, até que Ele nos busque, até que a gente vá. Nós precisamos acrescentar essas coisas à nossa fé. E o último diferencial do Evangelho que Pedro nos apresenta aí é o estímulo. É interessante como que Deus ele é preocupado em nos incentivar, nos estimular. Olha lá o versículo 8, diz assim, porque se essas qualidades, se esses elementos todos, você adicionar à sua fé, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pelas palavras de Pedro, é possível alguém estar no Evangelho, mas ser uma pessoa inoperante, improdutiva. E Pedro então está dizendo que o Evangelho ele nos estimula, o Evangelho nos instiga para que a gente se envolva num processo de crescimento, de construção de uma experiência que pode transformar a nossa vida aqui nessa terra e pode transformar pessoas à nossa volta. Observe o que diz o versículo 9. Diz assim, todavia, se alguém não as tem, se não tem essas coisas aí, ficou só com o pão. Né? Sabe? Imagina assim, que você está numa confraternização, tem pão, você tem uma mesa com tudo aquilo que eu te falei. Tem alface, tem picles, tem hambúrguer, tem salsicha, quem gosta de salsicha, tem molho especial, né? Tem um monte de coisa para você colocar bacon, você tem presunto, você tem, como é que chama o negócio do peru lá? Alguma coisa de peru. Peito de peru. Negócio defumado, né? Gostoso. Tem vários tipos de queijo. Aí a pessoa vai lá, pega, faz aquele lanchão bonito. A outra vai lá e fica com o pão na mão, só beliscando o pão. Tem crente que é assim. Só fica com o pão na mão. A mesa está farta. Cara, faz um negócio bonito aí. Beliscando o pão lá. Pão da ceia, né? Fica lá, maná do céu. Mas não cresce. E não adiciona mais nada. Olha o que o Pedro está dizendo. Todavia, se alguém não as tem, quer dizer, não pega nada, fica só com o pão na mão. Ele está dizendo o quê? Está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O Evangelho, quando perfeitamente entendido, intensamente abraçado, não nos estaciona. Mas o Evangelho ele nos estimula a ter uma visão mais ampla do todo. Você consegue olhar de onde você saiu. Você não se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Você vai se empenhar hoje para que a sua fé esteja em movimento crescente, porque lá adiante fará diferença. E é muito interessante. Veja até onde a visão deve ir, segundo os 2 versículos finais desse trecho aí de 2 Pedro. Olha lá, versículo 10 e 11 diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a salvação é de graça, a salvação é pela graça. Mas a Bíblia nunca deixa de nos estimular a fazer coisas aqui nessa terra. O apóstolo João diz em sua carta que ele não queria se afastar envergonhado de Deus
quando Jesus viesse. Significa que, dependendo da maneira como a gente vive aqui, a gente se afasta envergonhado. Paulo estimula os coríntios a buscarem obras cada vez mais excelentes. Porque Paulo diz que nós seremos recompensados por isso. E de alguma maneira nós seremos coroados, que é a linguagem que o Apocalipse vai utilizar. E Pedro aqui está dizendo que quando a gente faz algumas coisas, quando a gente se esforça para que o lanche da nossa fé tenha recheio, não fique só no pão, mas seja uma coisa atraente, bonita, apetitosa. Pedro está dizendo assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão é uma expressão que comunicava. Agora estamos na época de guerra, né? Fica fácil de entender isso, né? Mas na época das guerras, quando os soldados iam guerrear, e eles voltavam para a cidade de origem, para suas famílias, mas eles entravam na cidade, não, sabe assim, cabisbaixos, né? Todo machucado, pingando sangue. Não. Essa expressão significa que o soldado chegava com os espólios de guerra, fazendo festa. Entravam na cidade com as mãos cheias de coisas, trazendo para suas famílias. Guerreamos, vencemos e voltamos com as mãos cheias. Muita coisa boa estamos trazendo dessa guerra. É esse sentido que Pedro quer dar aqui. Ele está dizendo assim, se vocês se empenharem, se vocês entenderem o que é o Evangelho, entender o equipamento que vocês têm, entender o envolvimento que Deus quer fazer, vocês serão estimulados a não ficar vivendo de uma forma, de qualquer maneira aqui nessa terra, mas olhando lá para frente, na esperança do amanhã. Vocês vão querer, como soldados, entrar no céu, não de mãos vazias, mas com as mãos cheias. Tenho muita coisa que eu posso levar, que eu posso entregar aos pés do meu Deus, dizer, olha Deus, eu fiz tudo isso, está aqui o meu esforço, está aqui as almas que eu ganhei, está aqui os pecados que eu deixei, está aqui as dificuldades que eu atravessei, mas eu me empenhei, e eu tenho espólios de guerra para entregar para o meu Senhor. Eu e você precisamos ter a capacidade de olhar para além de nossas ações. O que você está fazendo agora tem um sentido no amanhã. É um preparo para o amanhã. O Evangelho nos estimula a fazer de nossa experiência um tempo de preparo para uma entrada triunfal no reino de Jesus Cristo. É importante que nós entendamos isso. Todo o percurso vai valer a pena quando nós temos em mente a chegada. A chegada. Então tudo que a gente faz agora, tudo que a gente passa agora, só vale a pena quando eu estou aqui, na minha cabeça, estou pensando na chegada. Como é que eu serei recebido lá? Como que eu vou chegar lá? Como um soldado, cheio de coisas nas mãos, todo mundo aplaudindo, venci a guerra. E eu estou entrando triunfalmente no reino do meu Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, capricha no lanche da tua fé, mas capricha. Não fica olhando para a mesa cheia e fica com o pão na mão. Deus nos tem dado todas as coisas. Há equipamento suficiente. Deus quer que você se mexa, que você faça isso. Deus não botou para você e falou assim, está aqui o lanchinho prontinho para você. Não. Você tem que se servir. Vai lá, coloca, adiciona coisa aí. Não fica só com o pão na mão. E Deus é tão bom que Ele te estimula. Fala, se você fizer isso, mas quando você entrar no meu reino, você vai ver como que essa entrada vai ser suprida, amplamente suprida. Eu acho que a maioria de nós aqui lembra, né, do Vanderlei Cordeiro de Lima. Lembra? Aquele corredor, 2004, Atenas. Diz que faltava um pouco mais de 7 quilômetros para ele poder vencer aquela maratona. E aí um doido, diz que é um ex-padre irlandês, entrou na frente dele.
O outro corredor estava a 150 metros dele. Na perspectiva de quem corre, diz que a corrida estava ganha, impossível o cara alcançá-lo. Impossível. Mas um irlandês maluco entrou lá, agarrou, atrapalhou a corrida dele. Ele caiu, diz que um grego que veio salvá-lo, né? Tirou o homem dali. Os outros passaram. Ele retomou o ritmo, aquilo abalou muito ele, mas ele continuou correndo. E diz que ele entrou lá em terceiro lugar. Ele perdeu a medalha de ouro, ganhou uma medalha de bronze. Mas foi interessante que naquele estádio ali, a vibração foi mais intensa quando ele entrou do que quando o primeiro lugar entrou. O bronze valeu ouro naquele dia. Porque, e ele foi, você sabe disso, né? Foi condecorado várias instâncias, vários momentos, né? Ele foi condecorado. Porque ele não desistiu da corrida. Ele sofreu uma queda involuntária, um golpe, mas ele se levantou e continuou correndo. Às vezes o mais importante não é chegar em primeiro lugar. O mais importante é chegar amplamente suprido, né? E ele foi amplamente suprido. Teve um jogador, acho que de vôlei, né, que pegou a medalha de ouro e deu para ele. Eu quero dar a minha medalha de ouro para você. Eu falei, cara, não posso aceitar. E a frase veio da boca dele. Ele disse assim, o meu bronze valeu ouro. E valeu mesmo, né? Porque talvez se ele ganhasse medalha de ouro, aquela maratona, a gente nem estaria falando dele hoje aqui. Por que nós estamos falando dele hoje aqui? Porque ele foi interpelado no meio do caminho. Mas ele se levantou. E ele perseverou. É isso que Deus quer que a gente faça. Esse é o entendimento do Evangelho. O Evangelho, Paulo compara, né, a uma corrida. Nós estamos correndo. E o importante é pensar assim, que Deus nos tem dado todo o equipamento para essa corrida. Deus quer o nosso empenho, nos envolve nessa corrida. E Deus está nos estimulando, dizendo, ó, continua correndo, vai. Talvez você não vai chegar em primeiro lugar, mas isso não é importante. Importante é perseverar até o fim, é chegar lá. E se você se empenhar, Pedro está dizendo, a sua entrada vai ser amplamente suprida. Você vai entrar debaixo de grande alegria, vibração, porque você venceu. Você conseguiu chegar no final ali, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.